Provérbios 8:17, onde fala assim: Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Aqui no capítulo 8, esse capítulo todinho fala sobre a sabedoria, né? O chamado da sabedoria. Então, eu estou lendo aqui o versículo 17, a partir do 17, que fala assim, né? Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Gente, quem concede riquezas são Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus, né? E quem dá tudo isso é Deus, o Criador. Tudo está em suas mãos. Tudo é dele. E por ele foi feito todas as coisas. Então, é o que ele fala. Amo os que me amam. E quem me procura me encontra. Então, quando você procura a Jesus, você o encontra. Agora vamos para um versículo em Deuteronômio 8, onde fala assim. Deuteronômio 8:17. Preste atenção. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ainda tem gente que diz que com a força do meu braço, né, eu consegui tudo isso. Não, ninguém consegue nada pela força do seu braço. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Em primeiro lugar, se você conseguiu trabalhar, é porque você estava saudável. E a sua saúde, quem dá é Deus. Sem saúde você não vai trabalhar. O emprego Deus te dá. A sabedoria para empreender é Deus que te dá. Ele é a sabedoria. Então, continuando aqui em Provérbios, voltamos para Provérbios 8:22, né? Diz assim: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada. Desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas, antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. A sabedoria é Jesus. Ele sempre esteve no princípio de tudo. Lá em Gênesis, quando Deus estava, o Criador estava criando tudo. Tudo. Ele já existia. Jesus já estava lá.
O Espírito Santo também. Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso prova que o Criador não estava sozinho. Entendeu? Tinha alguém com ele. E esse alguém era Jesus, era o Espírito Santo. Então é isso. Então, que a gente venha meditar na palavra do Senhor mais e mais, porque ninguém consegue nada sem Jesus. E se consegue sem Jesus é por um período de tempo. Por um período. Mas Jesus, ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Você só tem plenitude de vida com Jesus. Você só tem acesso ao Criador, ao Deus Pai, por meio de Jesus. Você só tem o Espírito Santo com você por meio de Jesus. Sem Jesus, você não tem essas coisas. Sem Jesus, você não tem sabedoria. Então, é isso. Jesus é tudo. Então, que a gente se aprofunde mais no conhecimento da verdade. Porque ele fala lá em Oséias também, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o que é que falta conhecimento? É conhecimento das coisas, conhecimento para prosperar, conhecimento para empreender, conhecimento para transformar sua mente. Ele está falando, é o meu povo perece, é o meu povo, é o povo dele, o povo de Deus que perece, que está perecendo, porque falta conhecimento. Então que nós venhamos a buscar conhecimento, que nós venhamos a mergulhar mais nas coisas que de Deus, sabe? Se é cuidar das suas emoções, então busque conhecimento para transformar suas emoções. Se é uma nova mentalidade, então busque conhecimento. E o modo mais acessível hoje para todos é livros. São livros. Eu vou indicar um aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Especialista em pessoas. Soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. De Tiago Brunetti. Gente, a gente tem que buscar conhecimento. Porque se o povo do Senhor está perecendo, é porque falta conhecimento. O que é mais difícil hoje em dia de você lidar? Pessoas. Pessoas. Então busca conhecimento como lidar com pessoas. Esse livro é uma bênção, entendeu? Você como profissional de saúde, você como professora, você como médica, você como recepcionista, você como todas as profissões, você lida com o quê? Com gente. É muito difícil lidar com gente. Busquemos conhecimento, expansão de mentalidade, transformação de mentalidade. Por quê?
para nós não vir a perecer, como o Senhor fala na Bíblia. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento, gente, da palavra dele, que é a base de tudo. Mas a gente tem que buscar conhecimento fora, livros baseados em soluções bíblicas, eles traz, sabe, mais detalhadamente. Pessoas, sabe, abençoadas como Tiago Brunetti e várias outras pessoas, que inclusive tem canal no YouTube, gratuito, que ensina, sabe, conteúdos que eu mesmo fico assim, ó, pasma, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, e é gratuito. Gratuito. Eu, na minha jornada de transformação, venho buscando conhecimento de livros, de metodologias. E é isso. Para quê? Para que nós venhamos a ter uma expansão de mentalidade, para não vir a perecer. Porque em Romanos 12, 2, eu vou até procurar e ler para vocês. Só um minutinho. Olha o que fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele está falando para você não se amoldar ao padrão do mundo. O mundo está criando coisas e mais coisas, né? E ele já alerta para nós não se moldar ao padrão do mundo. E preste atenção no que fala mais. Mas transforme pela renovação da sua mente. Ele manda nós buscar a transformação da nossa mente. Como essa transformação da mente vem? Buscando o conhecimento da palavra. Mas a transformação da mente vem também por meios de conhecimentos baseados em soluções bíblicas, que vai abrir a sua mente, a sua visão para todas as áreas da sua vida. E preste atenção aonde fala aqui. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus se você transformar a sua mente. Se você não transformar a sua mente, não tem como você experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Gente, esse versículo foi dado a mim num dia em que eu estava chorando com dor. O Senhor falou comigo dentro do banheiro. Ele falou para mim transformar a minha mente. Ele falou esse versículo para mim. E é tão incrível que eu falei assim, foi uma voz tão forte assim que ultrapassou minha mente, você acredite ou não, é que eu não sabia onde era esse versículo. Eu tinha uma dificuldade de ler a Bíblia, né? Mas eu não guardava a palavra dentro de mim. E eu não sabia o que era isso. Então, quando o Senhor falou comigo esse versículo, imediatamente eu vim até o Google, né?
que é uma ferramenta abençoada quando a gente sabe usá-la, e perguntei a ele onde estava escrito esse versículo. E o Google mostrou Romanos 12, 2. Gente, quando eu terminei de ler, que eu só ia experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus se eu transformasse a minha mente, isso o Senhor estava dizendo que eu tinha que buscar a transformação. Então eu fiquei com fome e sede de conhecimento. Eu busquei conhecimento em livros, eu busco metodologia, mas tem um princípio que eu sempre carrego comigo. Eu busco pessoas da mesma crença que eu, que acredita no Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Então, é isso, gente. Busque conhecimento. Vamos deixar de perecer, porque nos falta conhecimento. Vamos buscar relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Vamos buscar, sabe, a palavra do Senhor todos os dias. Ler, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa mergulhar na palavra. Se você, assim como eu, tem dificuldade, tinha, né? Que agora eu não tenho mais, glória a Deus por isso, de ler a palavra e não guardar dentro de você, busque entender por que isso, entendeu? Porque isso aí são crenças que lhe prendem, são travas que lhe bloqueia de viver o extraordinário do Senhor. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, é palavra viva, é palavra de conhecimento, é palavra de instrução, é uma palavra viva, onde nos traz vida e nos traz abundância. Que nós venhamos a buscar conhecimento da palavra e buscar conhecimento. Outro livro que eu vou indicar, outro livro, A Boa Sorte. Esse livro foi o primeiro livro que eu li. Não, o primeiro não, o segundo livro. A Boa Sorte. Gente, esse livro é outra bênção. Ele tira certas escamas dos seus olhos e expande a sua mente. Você vai lendo e vai vindo insights à sua mente. É incrível. É incrível. E se você, assim como eu, não tem o hábito de ler, você aos poucos vai instalando esse hábito. Como? Eu não gostava de ler, era insuportável ler para mim. Mas sabe como você instala esse hábito? Você não vai pegar o livro e querer ler 3 páginas, 4 de uma vez. Não. Você lê uma página, no primeiro dia. Você lê uma página por uma semana, 2 semanas. Você vai lendo uma página de cada vez. E aí você gradualmente vai aumentando para 2 páginas, para 3 páginas.
E assim, quando pensar que não, você está lendo um capítulo por dia, que são várias páginas. Então é isso. Que vocês venham buscar conhecimento da verdade do Senhor, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que nós venhamos a buscar transformação da nossa mente, porque tudo começa na mente. Seja coisas boas ou ruins, tudo começa na mente. A ansiedade é na mente, depressão é na mente. E a transformação da sua mente para trazer as coisas boas, tudo é na mente. A própria palavra já diz, né? Transformem-se pela renovação da sua mente. Ele fala para nós, né? Transformem-se. Ele já fala para nós se transformar, buscar o conhecimento. Então é isso. Que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus.